com poucas pessoas e tinha apenas 2 escolas. Eu fiquei ali naquela primeira escola durante o Jardim 1, Jardim 2, pré, que era como se falava na época. Mas quando eu fiz 5 anos de idade, eu mudei para uma outra escola. E nessa escola tinha 2 turminhas, a A e a B. Eu estudava na B e tinha um garoto da A que eu era apaixonada por ele. Eu achava ele lindo, fofinho, sabe? Eu só o via, nunca troquei nenhuma mensagem, nenhuma ideia com ele. Mas era coisinhas de ver só nesses momentos assim. Até que chegou uma época que a gente teve que mudar para uma cidadezinha próxima da nossa cidadezinha, que também era povoadinho. E ali eu conheci várias amigas. Inclusive, eu passei 4 anos na minha outra escola. Então, eu tinha 5 anos, eu saí de lá quando eu tinha de 9 para 10. E aí, eu fui para essa nova escola. E me dei uma afastada da galera da escola da minha cidade. Nessa atual escola, eu fiquei mais uns 6 anos. Sempre fiz muitas amigas, inclusive conheci uma garota que a gente tinha a mesma idade, nós viramos assim, melhor momento em que o ano passou e a gente foi começar a estudar, antes mesmo das turmas começarem, a gente acabou tendo que começar a ter aula de EAD, porque veio a pandemia e a gente não podia ir mais pra escola. Nossa, foi uma loucura que só. E dentro desse período, a gente ficou estudando o tempo todo de EAD, até que as aulas voltaram presencialmente, depois de uma turma, e dividiram a turma entre 2 grupos, e aí um grupo ia para aula, e quando esse grupo ia para aula, o outro tinha aula de EAD, e depois que esse grupo era presencial, o nosso era EAD. E a gente fazia essa escala, uma vez presencial, outra vez EAD. Minha mãe ficou com um pouco de medo, a nossa família era dele que queria me colocar em risco de ir para a escola. Chegou um momento que as professoras começaram a dizer para minha mãe que não tinha mais como eu dar os exercícios da escola todos digitalizados, precisava de levar impresso. Eu tive que voltar para aula presencial. Quando eu fui de frente, eu vi um garoto muito bonito que me chamou muita atenção. E aí, beleza, passou um tempo, eu queria muito conhecer a galera, a turma, na hora do intervalo, conhecer as meninas, porque na minha sala, se não me engano, era o quê? 7 meninos e 3 meninas. Então eu terminei de fazer o exercício e fui conhecer a galera. Quando eu cheguei, era o garoto que eu gostava dele quando a gente era adolescente. E assim, eu descobri que ele morava 3 ruas da minha casa. Então, a gente sempre buscava, quando saía da escola, se ver e acompanhar. E uma vez ele me deu um beijo. A gente tinha celular. E eu sempre falava pra ele, pra depois ele me dar o número dele, que eu ia salvando o celular da minha mãe, porque naquela época eu não tinha celular mesmo. Um dia a gente se encontrou no mercado, foi super legal. Esperei ele bem na esquina. Porque como ele morava 3, eu tava indo embora, que ele viu, ele falou assim, achei que você não ia me esperar, tal. E ele me deu um outro beijinho. E naquele momento, ele me disse que iam uns amigos dele e o nome de uma garota. Quando ele falou o nome da garota, eu falei assim, pera, garota de quê? E aí eu perguntei o sobrenome. E ele falou o nome daquela minha amiga, da melhor amiga, sabe? Eu falei, nossa, que legal, vai ser tipo um reencontro da galera. E eu até brinquei, falei pra ele, não, você não vai ficar com ela, né? E ele falou que não tinha intenção nenhuma de ficar com ela e tal. E eu fiquei super feliz. Eu pensei em programar pra gente poder ir no cinema. Só que não deu certo de eu ir. E beleza, eu ganhei meu celular, depois de uma semana, adicionei ele nas redes sociais, porque detalhe, a gente tava se vendo assim, só mais na escola, conversava na escola, e a gente ficava de amorzinho. Eu vi que ele tinha foto postada com a minha amiga. E passou pouco tempo depois, ele pegou e assumiu um relacionamento com ela. E eu fiquei muito abalada, sabe? Fiquei muito abalada. Fui conversar com essa amiga sobre ele, tipo, ai, que legal, vocês conhecem, ele é do meu colégio. E ela disse que sim, e que eles estavam namorando. E eu não tive coragem de contar pra ela, né? Porque ele não contou pra ela que tinha pedido pra ficar comigo, de me convidar pra esse cinema. Nada disso ele contou pra ela. Mas eu preferi bloquear ele, não ter contato mais com ele, não conversar, me afastar e simplesmente tentar colocar na minha cabeça que não era pra gente estar junto. O que me machuca é que desde a infância eu sempre gostei dele, reencontrei ele agora. Ele viveu todo esse amor comigo e no final ele tava só brincando com os meus sentimentos e assumiu uma amiga. Mas eu também não acredito que ela tem que pagar o preço, porque quem tava errando era ele, não ela.